o amilenismo tem uma base bíblica assim mais extensa do que o pré-milenismo. O amilenismo está lá baseado em João 5, 28 e 29. Né? Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, aqui Jesus está falando de uma hora, de um retorno, de uma única ressurreição de justos e injustos, um para condenação, o outro para salvação. Essa é uma base, ela concorda com a visão amilenista. Daniel 12 também fala de uma ressurreição, né, para vergonha eterna, e outros, um para a vida eterna, outros para a vergonha, também dando a entender que seria uma única ressurreição. Então, se eu penso em uma única ressurreição, eu sou amilenista. Se eu penso em duas ressurreições, eu sou pré-milenista. E Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, tanto do justo como dos injustos. Esses textos não nos deixam assim, não nos confirmam 100% o amilenismo, porque essa ressurreição pode se dar em dois momentos diferentes, é verdade. Mas digamos assim, a chance deste texto estar falando de uma ressurreição em um mesmo momento é muito forte, né? E são 3 textos. Então, a visão amilenista, ela tem uma base bíblica boa. Né? Ok? Vamos. Estão perguntando que onde são essas duas ressurreições. Explique que é na outra teoria. Essas duas ressurreições que alguém está perguntando aí no chat, eu vou falar daqui a pouco, quando eu entrar no pré-milenismo. Nós estamos falando de amilenismo, que advoga que não haverá um milênio futuro, o milênio é agora, nesse momento. Satanás foi preso durante o ministério de Jesus e que haverá uma única ressurreição. Isso é que diz a teoria amilenista. E baseado em João 5, 28, 29, Daniel 12, 2, Atos 24, 15, reforçam esses textos que haverá uma única ressurreição. As duas ressurreições, nós vamos entrar agora. Vamos falar de pré-milenismo. Pré-milenismo histórico, para separar do pré-milenismo dispensacionalista. Só um exemplo, por exemplo, a Iracema Brasil fez um estudo sobre escatologia em 2015 na igreja, e ela falou de uma escatologia dispensacionalista. Só vou lhe dar só uma ideia do que seria isso. Existe uma dispensação, por exemplo, da igreja, dos convertidos, existe uma dispensação dos judeus, de Israel, quando Deus restaurar Israel, e a dispensação dos ímpios que serão condenados, que essa daí é a mais simples. E quando você está usando essas três tratamentos diferentes para o final dos tempos, do judeu, da igreja e do ímpio, você é pré-milenista dispensacionalista. Iracema Brasil me parece que trabalha nessa linha aí. Eu não vou entrar nesse assunto para a gente não confundir, tá bom? Então, eu vou falar do pré-milenismo histórico. Esta teoria é a que a igreja abraçou desde o início, desde Agostinho, ou seja, desde o ano 300, tem 1.700 anos, que a maioria da igreja abraçou a teoria pré-milenista. Vamos ver o que é que fala a teoria pré-milenista, né? Israel é a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é o novo Israel de Deus. Então, no pré-milenista histórico, Israel e a igreja é uma coisa só. No pré-milenismo dispensacionalista, não. Né? Seria coisas diferentes. Então, eu estou falando do pré-milenista histórico, eu estou tratando como uma coisa só. Tem base bíblica para isso? Tem. Está lá Mateus 21, 43, 1 Pedro
capítulo 2, 9 e Apocalipse 1, 6. Quando a gente vai falar de pré-milenismo, a gente praticamente tem que ficar preso a Apocalipse capítulo 20, de 1 a 10. Porque o pré-milenismo histórico é a gente pegar Apocalipse 20, de 1 a 10 e interpretar ele literalmente. Pegar ali e fazer uma cronologia literal do texto de Apocalipse 20, de 1 a 10. Por exemplo, primeiramente, Satanás é preso e encarcerado no abismo, Apocalipse 21, por 1000 anos, para que não mais enganasse as nações, Apocalipse 23. Nesse ponto ocorre a primeira ressurreição dos cristãos, segundo a visão pré-milenista, Apocalipse 25, né? Dos santos que participam do reinado de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Essa é a visão da teoria pré-milenista. Se você se identifica com ela, você tem que pegar Apocalipse 20, de 1 a 10 e ler literalmente, ler ao pé da letra, como se diz, né? E aí você vai cair naquela questão de duas ressurreições, que é a diferença, eu creio, mais marcante entre o amilenista, que nós lemos logo anteriormente, e o pré-milenista. Depois disso, Satanás é solto, depois desses 1000 anos, dos seus grilhões, e apesar do fato de Cristo haver reinado na terra por 1000 anos, acha ainda o coração dos homens não regenerados a ponto de se rebelar contra Deus. Isso é muito estranho. É muito estranho. Quando eu li isso, e eu já discuti isso com alguns outros pastores, como é que Satanás é preso por 1000 anos? Isso está no texto lá de Apocalipse. Pegue sua Bíblia aí e vá conferir. Como é que Satanás é preso por 1000 anos? Quer dizer, ele desaparece da terra, ele não mais vai tentar as pessoas. Cristo reina por 1000 anos. Depois, quando Satanás é solto no final do milênio, ele consegue convencer pessoas a enganá-las e elas agora se voltam contra Jerusalém. E aí haveria a batalha do Armagedon, a batalha final. É difícil a gente entender que as pessoas reinaram com Cristo sem a interferência do diabo por 1000 anos e depois abandonam Cristo e voltam para o lado de Satanás. Olha que negócio complicado é estudar esse texto ao pé da letra. Por isso que a visão amilenista tem ganhado ultimamente, assim, adeptos, né? Vamos continuar aqui. Segue-se aqui, onde está meu mouse aqui, ó. Segue-se a guerra escatológica final e o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre. Ocorre então a segunda ressurreição daqueles que não haviam sido ressurretos antes do milênio, para o julgamento de Deus, né? Para serem julgados conforme suas obras. Apocalipse 20, 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a maneira mais natural de entender o Apocalipse 22. De acordo com George Lade é um outro teólogo, é um outro autor de livro de teologia sistemática. Gruden, ele é amilenista, ele defende o amilenismo. Lade, que é um outro teólogo, é um outro livro de teologia sistemática, defende o pré-milenismo. Esse pré-milenista ele é defendido ao longo da história, se você for olhar, os teólogos antigos da Idade Média, principalmente, liam esse texto aí ao pé da letra. Então, o pré-milenismo ele tem essa estrutura aqui, ó. Nós estamos vivendo na era da igreja, a visão pré-milenista é essa, a era da igreja. Haverá a volta de Cristo e a ressurreição dos crentes. Ocorre o milênio de 1000 anos com Satanás preso. Depois Satanás é solto no final desse milênio. Consegue enganar alguns para se voltarem contra os fiéis. Aí tem a batalha final, alguns chamam de batalha do Armagedon.
Depois eles são derrotados, Satanás é derrotado, os infiéis são derrotados. Ocorre a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus, os incrédulos. Ocorre o julgamento final, chamado julgamento do grande trono branco. São lançados Satanás, a besta, o falso profeta, os incrédulos, são lançados no lago de fogo. E aí começa a eternidade, que não terá fim. Então, ocorre duas ressurreições, uma antes do milênio, outra depois do milênio. Isso é a visão pré-milenista. Se você é amilenista, isso ocorre em um momento só. A interpretação de Apocalipse 20, de 1 a 10, é uma interpretação onde essa ressurreição que ele fala é uma ressurreição espiritual apenas do espírito, da alma, já que João viu as almas, não os corpos. São duas visões teológicas. Se você me perguntar, pastor, e qual é a sua opinião sobre isso? Que responsabilidade, né? Porque só tem 1.700 anos tentando se discutir esse assunto. Para eu chegar agora aqui e dar minha opinião. Como eu falei já anteriormente, eu entrei no seminário com a visão clássica, histórica, pré-milenista, de duas ressurreições mesmo. Uma antes do milênio, dos cristãos, no arrebatamento, e outra depois do milênio. Mas, de acordo com essas outras bases bíblicas que nós vimos, de acordo com a opinião de outros teólogos mais recentes, parece que o amilenismo tem mais base bíblica, tem mais suporte para dar, entende? Do que o pré-milenista. Mas, se você é pré-milenista, eu lhe digo uma coisa, continue sendo. Né? Você não perde sua salvação, você não peca porque você está interpretando a Bíblia nesse princípio, porque esse assunto não é um assunto que vai lhe condenar se você deixar de ser pré-milenista ou amilenista. Esse assunto é um assunto teológico, né? Tanto é que a gente só estuda esses assuntos em ambientes acadêmicos. Eu estou trazendo aqui para a igreja porque eu creio que a igreja também tem também o direito de ler e saber desse assunto. Imaginava que você encontra uma pessoa que estuda esse assunto. Só para você ter ideia, eu estava na faculdade na UNEB, em Salvador. Chegou um aluno, um assembleano, pastor, o senhor pré-milenista, dispensacionalista, mesmo assim, na lata, ele soube que eu era crente e já começou a me perguntando essas coisas. Aí, se você não tem ideia nenhuma, né, sobre esse assunto, você fica voando. Esse assunto tem mais coisas. Eu não falei de dois tipos ainda de interpretação, do pré-milenista dispensacionalista e do pós-milenista. Vamos deixar isso aí para um outro estudo, para ficar uma coisa mais simples. Amilenista. Você entende que a era atual é o milênio e que só haverá uma ressurreição de justos e injustos e o julgamento na mesma hora e logo na sequência a eternidade. Se você é pré-milenista, se você lê o texto de Apocalipse ao pé da letra, você entende que haverá duas ressurreições. A volta de Cristo coincide com a primeira ressurreição dos cristãos e a segunda ressurreição é para os incrédulos que serão lançados no lago de fogo junto com Satanás, o falso profeta e a besta. Então, para pegar um assunto assim complexo, complicado e transformar isso em duas visões. Escolha a sua. Você é o quê? Amilenista ou pré-milenista? A gente tem aí poucos minutos. Bote aí no chat se você se identifica mais com o amilenismo ou com o pré-milenismo histórico, né? Se continuar com dúvida desse assunto, aí a gente particularmente tira, porque eu preciso ir avançando nesses assuntos. Depois a gente vai falar de tribulação, como é que será a tribulação, quanto tempo vai durar, a Bíblia dá margem para a gente estudar isso. A gente pode falar do arrebatamento. Eu acho mais difícil falar de arrebatamento do que de tribulação, sabia? Mas a gente vai
trazer alguns comentários sobre isso. E no final a gente mistura tudo. Aí a gente mistura o milênio com a tribulação, com o arrebatamento. E aí, né, se você tiver uma boa cabeça, você entende. Senão você desiste. Tem uma irmã que diz assim, ah, quando eu for estudar escatologia, eu não vou na igreja nesse dia, porque eu tenho medo desse assunto. Eu já ouvi isso na igreja. Então, mas se você gosta desse assunto, eu aconselho a estudar. Quanto mais estudar, mais você entende, mais você descansa. Uma coisa é certa, meu irmão. Você vai ser ressuscitado ou vai ser transformado se estiver vivo. Alguns ressuscitados para vergonha, aqueles sem Jesus. Outros ressuscitados para o gozo eterno, para a felicidade eterna. Independente se você é pré-milenista ou amilenista, o que importa para você é você ser ressuscitado ou transformado e ir com Jesus reinar com ele. Isso realmente importa. As outras teorias é bom para o discurso, é bom para a fala, é bom para o conhecimento. Amém? Temos alguma coisa aí? Deixa eu parar aqui.